Bom, o grupo de educadores Google é uma comunidade para a gente discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar e trabalhar juntos, e sempre voluntariamente. Estamos por todo o Brasil, existem vários GEGEs, na verdade, em 2018 existiam alguns e agora existimos em praticamente todo o Brasil mesmo, né? Isso é muito bom. E com o GEG físico, quando a gente dava as palestras, os ensinamentos, às vezes numa escola, no auditório, era muito interessante. Mas agora, depois da pandemia, os GEGs praticamente se uniram, né? Como hoje vocês vão ver aqui, que não é só o GEG Niterói que está nessa ação, né? Todo mundo compartilha. E não estamos só no Brasil, estamos no mundo todo. Diversos países possuem o GEG. Então, como eu falei, aqui em Niterói, nós temos nossa equipe, que sou eu, Carolina Soido, Cláudia Zunino, a Patrícia Regina, que é Google Innovator, o Pedro Ivo, o Rafael Mota e a Sandra Felipe, que está aí à frente desses eventos, muito bem levando. E os GEGs convidados dessa ação é a Ana Laura, de Joinville, a Andréia Félix, do Rio de Janeiro, o Jonathan Caroba, do Rio de Janeiro também, Gisele Mendes, Roberto Tafarello, Carolina Teles, Vanessa Silva, Paulo Henrique Uberaba, Feira de Santana com a Tayara, Lauro de Freitas, que é o Rafael Soares, Contagem Minas Gerais, que é a Rejane, que está aqui com a gente hoje, e Contagem Minas Gerais, que é o Bruno Reis, que também está aqui com a gente hoje para falar do Jamboard. Bom, a nossa palavra de ordem é a conexão. Este é o espírito GEG, colaboração e comunidade, né? A gente realmente não consegue se ver sem ter esse grupo, né? Trabalhando com todas essas ferramentas, seria praticamente impossível, a gente, mesmo fazendo as provas de certificação, a gente sem ter o GEG, né? Porque ali a gente se ajuda, colabora e mantém esse espírito de colaboração. Bom, esse tema mergulhador está lindo demais. Esse aqui são um dos colaboradores da ação que a gente fez, a Sandra fez, né? Ficou muito legal. Não esqueçam de seguir as páginas do GEG Niterói no Instagram, Facebook e YouTube. Lá tem várias gravações de outras ações, da ação dos mochileiros, está lá no YouTube também com outras ferramentas. Então, se você não assistiu, está com dúvida com algumas ferramentas, procura lá, que já tem várias ferramentas para você aprender sem ser ao vivo, mas é um conteúdo bastante relevante. Siga também as páginas do GEG Brasil, fique atento ao GEG On Air, com a Carla Arena, que trazem muitas dicas legais também. Bom, mergulhando nas ferramentas Google, hoje apresento para vocês a Rejane Cassiano e o Bruno Reis, que vão falar sobre o Jamboard. Bem-vindos! A gente agradece, né, Bruno? Com certeza, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, diretamente de Minas Gerais, né? Terra do pão de queijo. Oba! A Carol até lembrou aqui muito bem, né? Estamos aqui cheios de cachoeiras. Então vamos muitas mergulhar águas. Exatamente, vamos mergulhar com o que a gente tem, né, Rejane? É isso mesmo. O negócio é mergulhar a fundo, entrar mesmo com muita vontade, né? A gente está com muita alegria de participar, muito gostoso, todo mundo mergulhando aí com ideias incríveis, né? A cada semana, e a gente está aprendendo muito juntos, né? E é isso aí, vamos começar então, Rejane, podemos Vamos dar um lá. pontapé? Vamos embora. Hoje, então, nós vamos falar sobre o Jamboard. É uma ferramenta que muitos professores conheceram durante a pandemia, e a gente sabe da versatilidade dessa ferramenta, tanto na aula síncrona quanto na aula assíncrona, no ensino infantil, educação fundamental 1, fundamental 2, médio, enfim. Todas as dicas que nós vamos trazer aqui hoje para vocês são dicas que podem ser adaptadas em qualquer segmento, em qualquer disciplina que você estiver trabalhando. O aluno pode construir, o professor pode construir, todos podem construir juntos, depende da intenção do professor, né, Rê? E ele é tão querido, né, que a gente tem apelido para ele, é o Jam, né?
É isso Nem mesmo. fala completinho de tão bom que é. É isso mesmo. Mineiro já tem mania de comer as letras finais, né, Rê? Então, Então estamos em a gente casa. já facilita aqui, é o Jan. É isso aí. Bom, e hoje nós temos um convite para vocês, mergulhadores aqui, e estamos entrando nesse mergulho hoje com vocês e muito felizes por estarmos aqui e para a gente poder mergulhar nessa experiência incrível que é o nosso Jamboard, né? E nós estamos perguntando para vocês, e gostaríamos que vocês pudessem colocar aqui no chat para a gente poder ver a resposta de vocês. Vocês topam mergulhar conosco aí nessas águas incríveis, geladas, dessas cachoeiras de Minas Gerais, gente? Ou do mar, né, do Oceano Atlântico, de onde estivermos? Bora lá então, galerinha? Deixa eu ver se esse povo tá animado aqui, Bruno. Me conta aí, Rê, que eu não tô vendo a tela, então me conta aí se o pessoal tá animado. Ó, vamos ver aqui, gente, responder. Ó, vamos que vamos, tô animado. Vamos pensando. sim, o pessoal tá animado, então nós vamos começar. Então, vamos começar, gente. E nós temos um destino de mergulho hoje, né? Temos as cachoeiras aqui em Minas, mas temos também, gente, um lugar, um mundo aquático de possibilidades Google, cheio de estratégias, cheio de grandes ferramentas. Mergulhos esses que nós já estamos fazendo já durante um certo período aqui, né? Com a organização aí do GG Niterói, né, Rê? Nossa, esse mergulho aí tá legal demais. Tem uma sequência, não tem, Bruno? Temos uma sequência. E a gente precisa se preparar para esse mergulho. Então, para a gente poder se preparar, eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Então, é o seguinte, primeiro, todo mundo precisa pegar o seu kit de mergulho, tá? Não se esqueçam de pegar pé de pato, óculos, né? Tudo que a gente precisa realmente para fazer um mergulho bem profundo nessas águas que nós vamos, né, mergulhar hoje. Trouxemos, né, Rê, o nosso cinto de utilidades aquáticas, né, no qual nós vamos entregar para vocês esse cinto no final da nossa formação. Ah, é uma surpresa. É isso mesmo. Então não precisa ficar preocupado agora em anotar nome de ferramenta, e aonde que eu vou clicar para entrar. Não precisa se preocupar, porque esses bolsinhos desse cinto aí, ó, que nós vamos colocar na cintura nesse momento, tá tudo lá dentro e no final nós vamos compartilhar com vocês. Então, tudo isso, né, Bruno? Para um mergulho seguro, sem preocupação. Exato. Então, o que é interessante agora, né, Regiane, a gente agora pensar nas possibilidades, né, Rê? É, isso aí. E por último, gente, um cilindro extra de oxigênio, porque essas águas são bem profundas e temos lá grandes tesouros. É ou não é, Rê? Um tesouro riquíssimo de possibilidades. Estão prontos então, galera? Vamos lá então? Eu e Rejane seremos os guias de vocês. Bora lá, então. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pá, mergulhamos aí. Ah, que delícia! Mergulhamos, estamos todos já entrando nessas profundezas dessas águas cristalinas. E vamos chegar... Opa, chegamos num lugar aqui bem bonito, hein, Rejane? Olha que bacana. Lindo! Olha quantos lugares, hein? Né? E quantas riquezas nós encontramos aqui dentro de todas essas bolhas, Rejane? Um super tesouro. Ô, Rejane, eu acho que será que tá todo mundo bem, Rejane? Uai. Como é que tá aí, Bruno? O pessoal tá meio calado, não tá? Eu vou ser sincero com você, porque às vezes quando eu mergulho eu fico um pouco apavorado, fico sem saber como respirar debaixo d'água. É, dá uma aflição, não dá? Dá sim, mas a gente pode ficar tranquilo, né, Rê? Chegamos todos bem. Chegamos todos bem, né? No mundo aquático das possibilidades Google. E a gente precisa falar para vocês o que é esse mundo aquático das possibilidades Google, né? É um mundo cheio de ferramentas, onde todos os educadores podem explorar todas as ferramentas disponíveis com seus alunos. Essas ferramentas, bem utilizadas, proporcionam um ensino, né? Onde o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, onde os alunos, junto com seus professores, colocam aí realmente a mão na massa. E hoje nós temos um desafio, né, Rê? Tem sim. Porque sozinho, Regiane, a gente chega a algum lugar? Não, a gente vive de compartilhamentos, a gente aprende junto, é por isso que a gente está apresentando aqui, né? Jogando a bola. Isso mesmo. Então, nós já formamos aqui uma super liga de professores mergulhadores e nessa jornada, durante esse mergulho, nós vamos estimular, até colocamos aqui em letras bem vermelhas, garrafais, estimular as nossas habilidades investigativas e criativas. Vamos lá. Vamos lá? Bom, nós já fizemos aqui durante a nossa trajetória desse evento maravilhoso que o GG Niterói está, né, organizando junto com vários GGs de todo o Brasil, nós já fizemos mergulhos em várias dessas ferramentas que estão na tela de vocês. E a gente foi aprendendo, a gente foi vendo possibilidades,
a gente foi tendo várias ideias, né? Dentre as várias ferramentas que foram apresentadas por líderes GGs de várias partes do Brasil, e hoje nós estamos chegando na ferramenta hoje, que é o nosso Jamboard. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vamos entrar. Fazendo favor, se a minha tela do Jamboard está aparecendo aí para todo mundo? Chegou agora. Já está chegando. Apareceu? Chegou. Agora sim. Vamos lá, então. É isso aí. Então, gente, para a gente entrar no Jamboard, a gente precisa seguir alguns caminhos, né? Então, nós temos, por exemplo, tá? A gente pode entrar o Jamboard acessando o Google Drive, né? Ali do lado, ali, de repente, no e-mail também. Nós temos do lado ali da foto, né, Regiane? Isso. Os 9 pontinhos, onde a gente consegue localizar o Jamboard, ok? Nós podemos também acessar o Jamboard através de um link, né? Que talvez algum professor tenha encaminhado para você, e nós vamos encaminhar para vocês o link de toda essa apresentação aqui que nós estamos mostrando para vocês agora, tá certo? E para a gente poder começar, né? Mais uma vez, a gente está aqui muito feliz de estar fazendo esse mergulho com vocês, e nós vamos explorar algumas dessas ferramentas que o Jamboard eles nos proporciona, tá? Então, a gente está vendo aqui várias possibilidades aqui do lado esquerdo, na parte superior do Jamboard, né? Vamos começar, né, Regiane, aqui de cima? Explorando, né? Isso é o principal. O professor não pode ter medo, ele tem que realmente clicar em cada aba dessa, descobrir as possibilidades, né? Porque a riqueza das ferramentas está aqui. Isso, e é muito importante também, quando a gente for utilizar com os nossos alunos, que a gente mostre para esses alunos também as possibilidades, né? O que a ferramenta pode fazer? Aonde que eu devo clicar para fazer tal ação? Né? É muito importante que o professor faça esse treinamento com seus alunos assim bem rapidinho, para que eles não fiquem perdidos, né, Rê? Para que a atividade aconteça realmente de forma significativa, né? É preciso ser o escriba mesmo do aluno, mostrar as etapas, né? A trilha que ele vai precisar seguir. Então, nós já temos aqui a primeira função que nós vamos apresentar aqui é de passar as telas. Nessa apresentação, por enquanto, nós temos 9 telas, mas a gente pode avançar para a próxima ou voltar na anterior, tá? Se eu clico aqui para baixo, né, nessa setinha, é para expandir todas as telas disponíveis aqui que nós vamos mostrar hoje para vocês, tá bom? Vamos lá, então, passar para a tela número 2, nesse mergulho que nós estamos fazendo, esses grandes tesouros que nós estamos encontrando. A gente está falando, então, para vocês o que é o Jamboard, né? A gente vai mostrar para vocês a barra de ferramentas do Jamboard, né? De que forma que os nossos alunos podem interagir com essa ferramenta, né? Dentro das estratégias de prática em sala de aula que a gente pode fazer, né? Nós vamos citar alguns exemplos aqui para vocês, inclusive uma atividade gamificada, né, Rê? Isso. E aí, eu vou abrir aqui para a gente agora, Regiane, clicando aqui na setinha para baixo, eu vou adicionar uma tela em branco, tá? Para a gente poder explorar algumas ferramentas que estão disponíveis aqui na nossa área de trabalho do Jamboard, tá? Então, nós temos aqui ferramentas que a gente já conhece, que a gente já viu lá, inclusive, no documentos Google, enfim, a ferramenta de voltar e desfazer, né, dentro de uma ação que foi realizada aqui no Jamboard. O Zoom, né, eu posso colocar aqui, aumentar ou diminuir o Zoom a gosto do professor ou do próprio aluno. Nós podemos também definir o plano de fundo, né? A gente pode colocar um plano de fundo colorido, né? Ou aquele que o Jamboard traz para a gente, ou a gente pode buscar um fundo no computador para trazer esse fundo aqui para, de repente, trazendo num contexto de aula, né? Por exemplo, eu sou professor de história, né, Rê? Vou trabalhar o Egito. Então, posso aqui, de repente, buscar uma imagem do Egito e colocar aqui no fundo, né, Rê? Isso é importante, porque às vezes, claro que a gente pode criar muitas coisas, mas tem algum conteúdo, alguma matéria que é fundamental ali, até uma página de um livro, né? Que dentro do Meet você pode trazer como imagem para explicar, para trabalhar o conteúdo com o aluno, né, Bruno? Exato. Então, quando eu clico em definir plano de fundo e clico nessa opção de imagem, tá? O Jamboard ele traz para a gente algumas opções de fazer o upload do computador ou o endereço. Você vai na internet, pega o endereço daquela imagem, coloca aqui o endereço. Ou na câmera, caso, de repente, você queira acessar algo que você esteja mostrando, ou a própria imagem do professor, ou aquilo que o professor quiser. A gente pode pesquisar aqui mesmo as imagens, no próprio Google, dentro do Jamboard, sem ter que sair da ferramenta. A gente pode puxar do Google Drive, pode puxar do Google Fotos, enfim, gente. Existem aqui são várias as possibilidades de acesso a algum tipo de imagem, né, Rê? Isso. É muito importante explorar essa aba, essa parte, porque às vezes a pessoa não sabe, né, dessa possibilidade e salva no computador, faz. E aqui, ó, dentro dessa ferramenta, você tem toda essa possibilidade de pesquisa.
E Exatamente. aquela aba de fotos também, gente, é muito interessante, porque nesse momento remoto, principalmente, você está desenvolvendo uma atividade, você quer ali uma foto, um registro da construção prática daquela atividade, o aluno, né, pode interagir com você ali na hora, demonstrando essa imagem. Isso é incrível. E como eu estou clicando pela primeira vez na opção, por exemplo, de câmeras aqui, ó, eu acredito que esteja aparecendo para vocês, o Google Chrome pergunta, você quer permitir que o Jamboard acesse a sua câmera? A partir do momento que eu acessei, permitir, está aqui aparecendo uma imagem agora que eu posso descarregar de uma forma muito tranquila aqui, Isso. né? No Jamboard, por exemplo, né, Rê? E aí, Isso. o que vale agora é a criatividade, né, Regiane? Exatamente. Limpar frame, gente, limpar frame, tudo que foi colocado aqui na imagem, com exceção do fundo, que foi, ele fica, né, ele faz ser fixado aqui. Se eu escrevi alguma coisa, coloquei alguma imagem que está solta, coloquei uma nota autoadesiva, tudo isso, se eu clicar no limpar frame aqui, ele vai ser apagado, a tela vai ficar em branco, tá? Aqui esses 3 pontinhos, tá certo? A gente pode renomear o nosso arquivo, a gente pode, ao final da aula, de repente, para compartilhar um PDF com os nossos alunos de tudo que foi construído durante a aula, faz o download de todo esse projeto em PDF para poder disponibilizar, de repente, lá no Google Sala de Aula, tá? A gente pode salvar esse frame também, essa tela, como uma imagem, para, de repente, ser utilizada numa apresentação, ou também essa imagem ser compartilhada com os nossos alunos, tá? A gente pode remover a tela, né, remover esse Jamboard que está aqui disponível, fazer uma cópia dele, enfim, gente. Enviar um feedback para o Google. Se você tem, professor, alguma sugestão para melhorar a ferramenta, clica aqui, ó, envia o feedback para o Google. Ele está, né, com certeza, vai receber a sua sugestão e vai estudar essa possibilidade de colocar essa sugestão em prática, tá? As versões que estão instaladas, enfim. Aqui, pode falar, Rê. Eu quero falar, Bruno, que essa opção de PDF aí é muito importante, porque às vezes, né, não são todas as escolas, todas as instituições que o aluno tem acesso, né? Então, você pode propiciar para aquele aluno que não tem a internet, aquele acesso ali junto, que ele não participa dessa forma ali, né, assíncrona com o professor, então você pode baixar, né, ele pode buscar na escola ou receber pelo correio, de acordo com a prática que aquela escola funciona, né? E ter acesso à atividade. Então, isso é muito, muito inclusivo, né? É muito importante. Até enviar pelo WhatsApp, né? Quantos professores têm trabalhado, né, Rê? Pelo WhatsApp? Sim. E aqui tá, ó, o arquivo PDF que foi gerado a partir do clique, né? Aqui nos 3 pontinhos, tá? Esse botãozinho azul de compartilhamento, assim como todas as ferramentas Google, né? A gente pode compartilhar com os nossos alunos, com nossos colegas professores, sempre observando, né? A pessoa que você está compartilhando, ela vai ser um leitor ou ele vai ser um editor? Né? É preciso que você defina isso, certo? Ou tornar a pessoa como proprietário daquele arquivo, ou excluir essa pessoa, né, do arquivo que você está compartilhando. Aqui embaixo a gente pode alterar, olha, como editor ou como leitor, certo? E tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Para a gente passar para as ferramentas aqui do lado esquerdo, né, Rê? Vamos para a ferramenta. Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos a opção de caneta, tá? Com as cores disponíveis. Nós temos o marcador de texto, ok? Com as cores disponíveis. Mesma coisa, o marca-texto, ok? E o pincel. Tudo depende da intenção que o professor tem em utilizar uma ferramenta X, Y ou Z, né? Eu estou mostrando só para vocês algumas diferenças aqui, para que vocês possam perceber, né, o que uma faz, o que a outra deixou de fazer, enfim. Pode falar, Rê. É muito importante a espessura e a cor, porque quando a gente fala que o Jamboard é muito utilizado em todos os níveis, né? Se a gente fala do Fundi 1, por exemplo, ou mesmo da primeira etapa das crianças da educação infantil, você pode trabalhar a coordenação motora fina e grossa, e quando o professor precisa saber a espessura que ele vai escolher, até para trabalhar a escrita das letras, né? Então, isso é muito importante saber dessas funcionalidades. E a intenção também da cor, né? Para não ser a cor certa, para não ser muito gritante, né? Tem que ser uma cor mais suave para trabalhar esse momento para a criança ficar ativa, para prestar atenção, né, Bruno? Exato. Aqui embaixo da opção de caneta, onde estão definidos os tipos de caneta e as cores, nós temos a borracha, né?
a gente vai apagar aquilo que a gente fez, ou, de repente, a última opção, lembra que a gente trabalhou a questão de desfazer e refazer, né? Ou limpar, né, Bruno? Ou limpar o frame, olha lá, apagaram todas as imagens, os desenhos que eu fiz aqui, né? Tá aqui a borracha, então. A opção de selecionar, né? Selecionar um objeto que foi inserido aqui pelo professor, pode ser uma foto, pode ser uma nota autoadesiva. A nota autoadesiva, que são os famosos post-its, né? Aqui nós temos, então, os post-its disponíveis para o professor utilizar ou para o aluno utilizar quantas vezes ele quiser, né? Ele pode ser enquadrado, ele pode ser copiado, eu posso aumentar, eu posso diminuir, né? Tudo depende... Mudar aqui, ó, duplicado, a cor, duplicar. Mudar a cor, olha só. O que eu fiz aqui? Eu dupliquei, eu vou até apagar ele aqui, ó. Eu dupliquei o post-it, tá? Coloquei aqui para o lado, entrei nele clicando 2 vezes com o mouse, posso trocar a cor, tá? Verde, azul, rosa, laranja ou transparente. Algumas pessoas nem sabem que existe, né, nota adesiva transparente, mas está aqui disponível dependendo do que você for utilizar, né, nas suas aulas. Estão aqui disponíveis também, né? Posso deixar ele mais inclinadinho, de repente, para não atrapalhar uma imagem, colocar o enunciado de alguma atividade, né? Ô, Bruno, sabe o que é importante falar dessa setinha também? Que, para quem está começando, às vezes não sabe. Sim. Quando a gente está... eu estou escrevendo, aí eu quero mudar para outra função da barra, essa setinha, você tem que clicar nela para fazer a outra função. Às vezes a pessoa fica... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo apagar essa escrita. Primeiro você clica na seta, né? Ah lá, ela tira a função para você ir para a borracha, por exemplo. Super bem lembrado, Regiane, super dica aí, viu? Logo abaixo aqui, então, da nota autoadesiva, nós temos adicionar imagem, né? Então, a gente, mesma coisa lá do definir o plano de fundo, né? Fazer o upload do computador, por endereço de internet. Vou mostrar um aqui por endereço, acho que é importante, né, Regiane? Muito. Então, aqui, ó, porque às vezes facilita o trabalho, gente. Vou pegar uma imagem qualquer aqui de um oceano, tá? Essas ondas aqui, por exemplo. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, tá? Esse mergulho é um pouco perigoso. Não é? Vamos pegar esses peixinhos aqui, então, para ficar mais suave. É isso. Botão direito do mouse, copiar o endereço da imagem, tá? No meu computador, aquele endereço, o endereço dessa imagem foi copiado aqui, né, de forma temporária. Quando eu seleciono a opção por URL, eu venho aqui nessa barrinha, onde eu posso clicar dentro dela e colo, Ctrl+V, automaticamente a imagem já vai aparecer aqui no Jamboard, olha. E eu posso utilizar também nas minhas aulas, né, aumentando, diminuindo, né, movendo um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, da forma que o professor quiser, duplicando, enfim, né, da forma que realmente o professor deseja, né, Rê? Olha, é muito importante essa dica de link. Olha o tempo que a gente ganha otimizando o tempo, né? Você não precisa salvar no computador. Ou no Drive. Ou no Drive. E uma dica importante, Bruno, para a gente falar aqui também, é que se você baixar também a imagem, você pode arrastar, né? Isso mesmo. Eu vou fazer um aqui arrastando, Regina. Vou pegar uma diferente, para a gente ver como é que faz. Então, eu vou salvar a imagem ao invés de pegar o URL dela, ao invés de pegar o endereço, tá? Então, eu vou salvar, né, a imagem como. Ele vai perguntar para mim aonde que eu quero salvar. Vou salvar na pastinha Downloads mesmo. Vou colocar aqui só o nome para lembrar depois, Oceano. Ela apareceu aqui embaixo, né? Aqui na barrinha do meu computador. Voltando lá para o Jamboard. Deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou arrastar a imagem, ó. Selecionei. O nome da imagem que eu coloquei está lá aparecendo. Na hora que eu solto, a imagem automaticamente ela vai ser carregada aqui para o Jamboard. Deixa eu arrastar aqui. Não veio aqui agora não, viu? Ela tem que estar no upload. Exato, aqui, ó. Isso. Então, eu seleciono a opção Upload, automaticamente aí sim ela vem arrastada aqui para o Jamboard, né? São pequenas dicas, mas que fazem toda a diferença. Até para quem está se preparando aí para certificações, né? A gente aprender essas ações rápidas, né? Otimizam o tempo, facilita o trabalho do professor, né? Exatamente. Temos ainda aqui na barra de ferramentas, né, as imagens, figuras geométricas já prontas, né? Quadrado, triângulo, o professor pode desenhar, utilizar as imagens da forma que ele desejar também. Seleciona das cores, né? Tanto de preenchimento quanto a cor da linha. Vou colocar aqui cores distintas para vocês poderem perceber, né? Da mesma forma, nos 3 pontinhos, duplicar, excluir, ordenar, gente. Por exemplo, o triângulo está na frente do oceano, eu quero inverter isso de repente, então eu vou ordenar para trás,
né? É uma dica aí também para você, de repente, transpor uma imagem em outra. Oi, Rê. Arrasta assim ele bem profundinho, só para a gente dar uma dica. Dá para fazer uma atividade Aqui, ó. de jogo da memória, tá vendo? Lá, olha, encontre o triângulo aí para arrastar aí no caso. Claro que não é nesse contexto, mas dentro da sua atividade, né? Isso. Então, dá para essa questão do ordenar, são aquelas atividades que a gente pode fazer de encontro à resposta, né? Exato. E temos aqui ainda, ó, a opção, né, da caixa de texto, ok? Podemos colocar texto na nota adesiva? Sim, mas podemos também abrir a caixa de texto e digitar, escolhendo a cor do texto da mesma forma, né? O alinhamento, né, do seu texto justificado, alinhado ao centro, alinhado à esquerda ou à direita. O tipo de letra, né, a exibição fica como se fosse um título, né, maior, ou título, subtítulo, aí o tamanho da letra é você que vai definir também. Eu vou só digitar um texto qualquer aqui, para a gente poder ver a cor trocando. Então, eu posso trocar a cor depois de digitar também, amarelo, azul. E aí eu posso colocar alinhada à esquerda, alinhada, né, à direita, ou centralizada, da forma que o professor quiser. E nos 3 pontinhos, ó, duplicando também, copiando, excluindo, ordenando da mesma forma, para frente e para trás, do jeito que o professor quiser, né, Rê? Isso. E isso é muito importante porque dependendo, né, da etapa que você está ministrando a aula, você consegue trazer o enunciado, as perguntas, né? Dá para formar um debate, não é isso? Colocar o nome dos alunos, ou os alunos se identificarem ali na tela que ele está trabalhando. Um texto completo, um poema, e a partir dele criar, né, uma representação. Muito incrível. Perfeito, perfeito. Vamos prosseguir então um pouquinho na nossa caminhada aqui, né, Rê? Vamos lá para a tela número 4. Vamos lá. Desculpa, gente, olha lá. O último, gente, é o laser. O professor quer apontar aí, ó, destacar o nome GG, destacar o triângulo, né, destacar o GG contagem, tá certo? É só selecionar a opção, né, do laser, clicar com o mouse e fazer o contorno e desenho que ele desejar para poder aparecer o super laser aí. Sempre lembrando aquela dica que a Regiane falou anteriormente, né? Se eu quero arrastar, por exemplo, essa imagem do triângulo, vocês estão vendo aqui como o laser está selecionado, eu não consigo mover o triângulo, diminuir, aumentar ou deletar. Eu tenho que voltar na setinha de selecionar, aí sim eu consigo movimentar o desenho, modificá-lo da forma que desejar. Né, Rê? Bruno, agora que todo mundo já sabe, né, onde encontrar as coisas, aí a gente vai mostrar prontinho, não é isso? Pois exatamente. Então, olha só. Nós temos aqui, de repente, né, uma atividade gamificada que a gente vai deixar como sugestão para vocês experimentarem nas aulas de vocês, tá? Aqui nós usamos uma temática realmente de mergulho, de oceano, de mar, de peixes, tá? Mas aí você pode adaptar para a sua disciplina também. Lembrando que lá no Google Apresentações, nós podemos, né, Regiane, montar o nosso próprio tabuleiro e personalizar de acordo com o segmento e a disciplina que você está trabalhando. Do jeito que viu aqui, né, Bruno? Salva o frame e traz para cá. E traz para cá. E aí você pode usar um tema que você está trabalhando, ou usar um tema neutro, onde você pode usar aquele mesmo tabuleiro durante um ano inteiro, mas se vocês observarem aqui, por exemplo, olha, eu estou clicando aqui com o meu mouse onde tem as regras, tá? Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, junto com esses textos que eu estou mostrando agora, elas estão como fundo de imagem, elas estão como frame, tá? Do jeito que a Regiane falou, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho como se faz, tá? O tabuleiro também, vocês estão vendo que ele não consegue se mover, eu estou clicando nele aqui, ele não se move, porque na hora da aula, ou o professor, ou de repente os próprios alunos, eles podem clicar nas imagens e as imagens começarem a rodar pela tela, né, Regiane? Isso era um problema, né, Bruno? E pode atrapalhar o andamento da aula, tá? Você faz aquela atividade toda gamificada, toda arrumadinha, e arrasta, bagunça tudo se tiver compartilhada. Exatamente, com os alunos. Aqui nós temos compartilhado aberto nesse momento, nós temos aqui movendo nesse momento, o nome dos grupos, tá? Você pode, de repente, dividir a sua turma em pequenos grupos, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Coloca lá o nome dos alunos, tá? Eu vou só colocar aqui aluno 1, aluno 2, só para a gente ver, né? A opção trocando. Nós temos, então, aqui, eu acho que é importante, né, numa atividade como essa, de repente, já trazer os grupos formados, porque o tempo de aula é precioso e passa muito rápido, então até a gente dividir isso ao vivo com os alunos, talvez demore um pouco mais, tá? E nós temos movendo aqui também, já que é um tabuleiro, as peças do jogo, que nesse caso nós nos adaptamos e colocamos conchas, tá? Então, nós temos aqui 3 conchas, né? Uma amarela, uma rosa e uma azul, mas aqui poderia ser
A amarela, então, olha lá, ó. A amarela, para a gente caminhar com as conchas à medida que o jogo for avançando, tá? Essas regras aqui do lado direito, pessoal, se chamam power-ups. O que é isso? São vantagens ou desvantagens que os alunos vão receber, né, as equipes vão receber quando chegarem justamente nas casas onde nós temos o objeto desenhado. Por exemplo, a concha azul chegou aqui, de repente, no triângulo. O que o triângulo significa? Você se perdeu no oceano. Volte para a casa 5. Então, o grupo obrigatoriamente precisa voltar para a casa 5. O jogo precisa de regras, né, Bruno? Exato. Então, por isso que a gente tem que planejar essa etapa. E colocar essas regras para os alunos desde o início do momento, antes de começar o jogo. Isso. Ponto de interrogação. Quando cair no ponto de interrogação, a equipe ela precisa responder uma pergunta, né? No círculo, ele vai avançar uma casa, né? No losango, escolha uma concha para ficar uma jogada sem rodar, né? Sem caminhar. Enfim, aí quem vai estabelecer essas regras é o próprio professor. Aqui são algumas sugestões que nós colocamos e nós montamos, né, essas regras utilizando somente as ferramentas aqui do Jamboard, tá? Um detalhe importante, uma ferramenta que a gente colocou para vocês lá no nosso cinto de utilidades para jogar para desenvolver uma atividade como essa, né, Rejane? É uma extensão do Google Chrome, que é esse dado aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Tá lá no cinto. Tá lá no cinto, tá? Quando você entrar no link lá do cinto, você vai ser direcionado para um site da lojinha da Google, de extensões. Você vai instalar no seu computador, tá? Automaticamente ele já vai aparecer aqui do lado direito, pertinho aqui da sua barra de endereços, né? Se caso a ferramenta não aparecer, a gente tem uma diquinha, né, Rê? Nessa pecinha que parece um quebra-cabeça, do lado da sua foto, porque você vai estar logado, você vai encontrar, né, Bruno, aí, olha, a extensão. Isso. Essa extensão, o Dice Thrower, que nós trouxemos para você, que é o dado para vocês jogarem, se eu desativar, ela desaparece. Se eu ativar, né, esse alfinete, ela volta, tá? Percebe que o alfinete fica azul, né, Bruno? Exatamente. Se eu clicar no dado, a equipe rosa, então, por exemplo, da concha rosa, tirou o número 4 para começar o jogo. A equipe amarela tirou 1, a equipe azul, de repente, tirou 6. E aí, no próprio Google Chrome, exibindo a tela do Jamboard, você consegue colocar o dado e tirar quando não estiver utilizando, né? É só clicar fora dele, né, Rê? Muito legal, né? Ter esse dadinho, assim, disponível, esse visual, né? Muito bacana, eles gostam muito. Gostam. Ô, Bruno, só antes de você mudar... Vamos lá, Rê. Só para ver se todo mundo percebeu, né? Como que esse tabuleiro foi montado, né? Como o Bruno mostrou anteriormente, ele pegou um frame de fundo do mar, né? Eu digitei lá, jogos de percurso, Isso, fundo do mar. Foi assim que eu fiz. Já veio. E aqui do lado, olha, o grupo 1, o 2 e o 3 foram os post-its que a gente mostrou. Nota né? adesiva, isso. A nota adesiva. Então, tu clicou na nota adesiva e, né, organizou ali os grupos. As imagens foram buscadas, né, lá, como a gente viu, imagem em PNG, por isso que ela já veio assim bonitinha. E as formas dos power-ups, ele pegou aqui, olha, nas figuras geométricas, Aqui. o triângulo, né? Então, vocês viram que assim, é bem fácil de montar, né, Bruno? Fica com esse visual incrível. E vocês viram que é usando tudo aqui mesmo da barrinha, né? Exato. E aqui, Rejane, eu trouxe o mesmo exemplo, né, com as ferramentas já. Tá vendo que eu consigo movimentar, né? Olha só. Isso. Consigo tirar do lugar. Foi assim que o tabuleiro foi construído. Então, eu estou deletando aqui para vocês poderem ver, assim como as regras, olha lá. Tá certo? Que eu fui colocando, pus o frame, pus o fundo, né? Digitei lá no Google, de novo, jogos de percurso, né? Uhum. Apareceram vários tabuleiros, eu coloquei o fundo do mar, para poder vir com a temática de mergulhadores, e aí eu fui colocando os elementos, fiz o download, né? Como imagem, aí eu trouxe aqui para o Jamboard, para a gente poder mostrar como exemplo para vocês. Eu acho que dá tempo de fazer um rapidinho, porque eu já tenho as imagens aqui salvas, né, Rê? Eu acho que dá tempo da gente construir, né, Rê? Aí é bom que todo mundo vê direitinho, né? Exato. Enquanto você busca as imagens aí, olha a importância do PDF que a gente falou, né? Ah, mas como o meu aluno não tem a conexão com a internet, ele não consegue participar das aulas síncronas, como que ele vai jogar, né? Então, se você manda para ele em PDF, ele pode recortar aquelas pecinhas, né, e jogar com a família e fazer atividade em casa. Então, Exato. É muito legal por isso. Então, olha lá, busquei o tabuleiro, peguei a caixa de texto,
Coloquei aqui do lado direito as regras, tá? Aí coloquei o triângulo, por exemplo, triângulo. né? Aqui embaixo, abri a caixa de texto novamente e fui digitando cada uma das regras, tá? Só vou colocar aqui como exemplo para vocês poderem ver. Regra 1, certo? Aí fiz a regra 2, a 3, a 4 e as demais, ok? As conchinhas, eu busquei como PNG, mas a gente deixou uma dica aqui para eles, Regiane, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, olha, que eu já deixei até puxado aqui para a gente ganhar tempo. A concha, gente, ela pode vir, ou o objeto que você colocar como pino, ele pode vir com o fundo branco. Vocês podem observar que com o fundo branco, atrapalha a visualização do seu tabuleiro. Então, lá no cinto de utilidades, a gente colocou um site para vocês, eu não sei se vocês conhecem, que é o remove.bg. O que esse site faz, gente? Ele tira o fundo da imagem, tá? Então, ele vai tirar esse fundo branco da concha amarela, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, ó, fazer upload, já que eu tenho a imagem salva aqui no meu computador. É essa concha amarela aqui, tá certo? Só trouxe ela aqui para o remove.bg. Então, ela está aqui na forma original, com fundo branco, e ela aqui com fundo removido. É essa com fundo removido que eu vou trazer aqui, né, para o Jamboard. Então, vou clicar lá em download, certo? Volto lá no tabuleiro. Pode falar, Rê. Um recurso facinho de usar, gratuito e que dá uma qualidade para o seu trabalho, né? Exato. Olha como que fica tão bonitinho com ele, sem o fundo branco. Olha a diferença, né? E vale ressaltar também, né, Bruno, que se você fizer Ctrl+C, Ctrl+V, não precisa nem baixar no seu computador. Não precisa, não precisa, né? E aí a gente coloca, né, as 3 peças do tabuleiro, a gente coloca o nome das equipes utilizando as notas autoadesiva, né, da forma que eu havia anteriormente mostrado, ok? Equipe 1, por exemplo. Tá aqui o nome das equipes, certo? Pode só duplicar. Podemos só duplicar, né, e trocar a cor depois. A cor e o número. Exatamente, equipe 2, equipe 3, trocando a cor aqui para verde, certo? E aí coloquem quantas equipes vocês quiserem, né? Depende aí realmente, né, da turma, da quantidade de alunos que você está trabalhando. E aí, gente, por isso que eu falei para vocês com antecedência, vire com o nome dos alunos na equipe já, por quê? Isso. Aqui, ó, Bruno e Rejane, por exemplo. Certo? Aqui nos 3 pontinhos, a gente consegue salvar a imagem como frame, né? Né, Rê? Isso. Então, eu vou clicar aqui na opção de salvar o frame da imagem. Ele veio aqui para baixo. Vou abrir aqui um Jamboard em branco. Olha só. Para a gente poder definir como plano de fundo, vou trazer essa imagem do frame, tá? Então, vou pegar o upload aqui, vou arrastar, igual nós fizemos aquela hora. Isso é muito legal, só arrastar. Automaticamente o frame veio. Então, ele veio com as regras, tá? Ele veio com o nome das equipes. As pecinhas do jogo, eu poderia ter tirado com antecedência aqui, né? Da tela anterior, para poder vir sem a conchinha, tá? E a conchinha não estaria aparecendo aqui, nesse caso, né? Aí, na hora do jogo, ou antes da aula, o professor puxa a conchinha sem, né, o fundo branco, o fundo transparente, tá? Para justamente ele poder, durante o jogo, o professor movimentar as pecinhas durante o tabuleiro, tá? Não se esquecendo que, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui também, eu não coloquei, gente, o Power Up aqui nos números que eu escolhi para ter, né, as regras, tá? Então, eu preciso selecionar, colocar a peça no lugar que eu quiser, né? E somente vou puxar quando ele estiver 100% concluído, 100% pronto, certo? Aí sim eu vou ter o tabuleiro construído com as regras, com os power-ups, com o nome das equipes, e só deixar móvel aqui no momento da aula, só as pecinhas do jogo para poder andar no tabuleiro, né, Rê? Exatamente. Bom, nós temos aqui ainda... tem alguma dúvida aqui sobre o jogo? Será que alguém tem alguma dúvida, Rê, para a gente poder passar para frente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal colocou aqui que está achando legal. Agora vamos ver se tem dúvidas, né? Porque, olha só, gente, de repente, um jogo de história para o 9º ano. Então, eu posso trazer uma temática de história. De repente, vou trabalhar aí Grécia Antiga no 6º ano. Eu posso montar um tabuleiro de Grécia. Eu, Bruno, o que eu fiz no início do ano? Eu montei um tabuleiro com várias temáticas de história. Então, dentro do tabuleiro, eu coloquei imagem da Grécia, imagem do Egito, imagem da Mesopotâmia, imagem de conflito, imagem de vários temas da história que a gente foi ver durante o 6º ano, 7º, 8º e 9º. E aí,
eu uso um único tabuleiro para toda vez que eu desenvolver uma atividade como essa. Né? Aí vai só remixando, né, Bruno? Vai só remixando. Isso é muito importante. E essas mesmas ferramentas que a gente mostrou para vocês aqui, como, por exemplo, né, o dado, o tabuleiro, a gente pode fazer também no Google Apresentações da mesma forma. A única diferença é que lá no Google Apresentações, para a gente poder movimentar as peças, né, do jeito que eu estou fazendo aqui agora com vocês, por exemplo, né, a gente não pode estar no modo apresentação. A gente tem que estar no modo, né, Regiane, edição. Aí eu consigo movimentar as peças no tabuleiro, né? Rê, podemos avançar? Porque eu estou sem visualização aqui do chat. Pode ir. Agora a gente vai mostrar uma outra opção, né, Bruno? Uma outra possibilidade, né? Exato. É uma atividade de alfabetização, né, Rê? Isso. Dá para trabalhar a consciência fonológica. Aqui a gente apresenta como uma opção, né, para o Fundo 1. Mas, gente, é o professor que vai comandar. Você pode fazer esse tipo de atividade como desafio para qualquer nível. Imagina que, por exemplo, uma aula de química, né, que você coloca as fórmulas e aí você tem que construir uma tabela periódica, né? Então, através desses quadros aqui, você consegue perceber quantas possibilidades de atividades para o Fundo 1, para o Fundo 2, para o ensino médio. Você pode trazer charadas, né? Ou palavras mesmo e pedir para que a pessoa, em um tweet, defina aquele conceito. Você pode trazer palavras, situações políticas e desenvolver um contexto. Então, vocês percebem como que é fácil usar o Jamboard e qual tanto potencial que ele tem? Parece que veio aqui, Bruno, uma pergunta, deixa eu ver. Como se joga com os alunos? Cada um tem um jogo na sua máquina ou eles vão fazer um quadro presencial? Perfeito. Vou até voltar aqui para a tela do jogo para a gente depois continuar. Isso. Se por acaso eu estiver trabalhando de forma remota, o professor vai compartilhar a tela com o seu aluno, é ele que vai ser, se a gente liberar a tela para todos os alunos, é difícil do professor ter um controle de quem está mexendo. Então, o que a gente recomenda, né, Rê? O professor que vai mexer no dado, é o professor que vai mexer aqui nas pecinhas para andar pelo tabuleiro, tá? Outra coisa que eu faço que funciona muito bem nessa atividade, por exemplo, gamificada, eu pego o número de alunos da equipe, por exemplo, a equipe tem 4 alunos, tá? E aí, um dos alunos da equipe, ele é o líder daquela equipe. Então, é ele que vai chamar os alunos para poder escolher a resposta, é ele que vai confirmar a resposta do professor. Eu uso até artifícios de jogos que a gente vê na televisão mesmo, né? Do Silvio Santos, Luciano Huck. Então, eu uso alguns jargões que eles utilizam, inclusive, para enriquecer as nossas aulas. Se ele estiver de forma híbrida, com turmas em casa e turmas na sala de aula, ele pode compartilhar a tela da mesma forma, tá? Se ele estiver passando, né, transmitindo aquela lá ao vivo, vai ser compartilhada na plataforma que o professor utiliza. Aí, no caso da sala de aula, com todos os cuidados, né, para o aluno pegar no mouse, andar com a pecinha ou, né, girar, rodar ali o dado, é necessário que o professor tenha alguns cuidados, né? Então, os alunos que estiverem na escola, eles podem, de repente, ele fazer o clique, ele mexer ali na tela que está sendo utilizada pelo professor durante o jogo. Tá, né? E vale lembrar também, Bruno, que esse é um momento, né, de você trabalhar essa habilidade, né, do trabalho em grupo, dessa autonomia do aluno e, principalmente, nesse jogo acontecendo desta forma, esse dado é a peça fundamental. É ele que direciona quem e quando jogar, como jogar. Então, aqui são as etapas, né? É o entendimento de qual é a vez, quem é a vez. Então, se aqui o professor não é o escriba, agora é fulano de tal, joga o dado. Se ele direciona um líder de cada equipe, eles vão ter que seguir as regras, fazem parte do jogo. Outro detalhe importante, Rê, que eu acho que é muito importante a gente reforçar, é o seguinte: as perguntas. O que normalmente eu faço? Eu peço para os alunos elaborarem as perguntas. Então, com antecedência, eu compartilho com eles um documentos Google, ele cria lá 5, 6, 7 perguntas, quanto o professor quiser, com respostas curtas, tá? Eles entregam com antecedência as perguntas que eles elaboraram, certo? Eu pego todas aquelas perguntas, escolho as perguntas que eu vou utilizar no jogo, faço pequenos ajustes e utilizo as perguntas que os próprios alunos fizeram. Então, eles se sentem importantes em poder participar da criação do jogo. Né? Participar, ser protagonista, sentir pertencente faz toda a diferença. E poupa o nosso trabalho também em ter que elaborar também as perguntas. Né?
guardei aquelas perguntas, no próximo ano eu posso utilizá-las novamente ou pedir, né, para as turmas do próximo ano criarem as deles também. E é muito legal, eles se sentem muito felizes quando, de repente, o professor faz a pergunta que o próprio aluno criou ou que o grupo criou. É muito bacana isso. E é um momento de revisão, de interação, né? Olha como que acontece ali a atividade significativa, né? Normalmente eu uso uma atividade como essa aqui no momento da revisão de prova. Isso. Então, ao invés de ficar lá expondo o conteúdo novamente, ele já teve que voltar ao conteúdo para criar as perguntas e as respostas, né? Ele teve as perguntas que foram realizadas ali no jogo. Então, aquela aula que tem antes da prova é a forma que eu encontro normalmente de fazer essa revisão num jogo como esse. Exato. Né? Espero que a gente tenha esclarecido a dúvida aí, né, Rê? Ela falou que gostou, perfeito. Bom demais. Bom, gente, uma dica também aqui com uma atividade parecida como essa que nós estamos aqui, por exemplo, de biologia ou ciências, né? Colocar uma célula, por exemplo, uma célula animal ou célula vegetal. O professor pode colocar na tela o desenho da célula, colocar as partes da célula, né? Utilizando a caixa de texto, e o aluno ele tem que, de repente, arrastar a parte, o nome da célula, né? O nome da parte da célula, até onde aquela partezinha está na célula. Por exemplo, se é membrana, ele vai colocar o nome lá, membrana, núcleo, enfim, as organelas, o nome de todos os itenzinhos que estão lá dentro. Lá ordenação, da célula, identificação, né? E identificando então, cada uma das partes da célula, por exemplo. Isso. Né? Enfim, muitos professores têm utilizado o Jamboard como quadro mesmo, né? E o professor, à medida que for construído o quadro durante a aula, lembrando daquela opção que a gente mostrou nos 3 pontinhos de puxar como JPG, né? Ou como PDF, compartilhe com a sua turma depois, né? Exato. O quadro que foi construído durante a aula. Eu já fiz também, Rejane, mural coletivo. Nossa! Nós criamos... gente, é uma infinidade, né? A gente começa, assim, a partir de uma atividade, a gente percebe como a gente pode acrescentar, melhorar, né, Bruno? Se tiverem professores de história aqui, eu já fiz, gente, usando o Jamboard, já fiz um papiro, utilizando o Jamboard. Eu peguei o fundo de um papiro, o desenho do fundo de um papiro em branco, né? Coloquei aqui no Jamboard como fundo, e os alunos alimentaram esse papiro com informações sobre o Egito Antigo, né? Então, a gente vai criando outras, remixando as atividades à medida que as ideias realmente vão aparecendo. Aqui, ó, língua portuguesa, literatura, né? Dentro dessa abordagem, você pode trabalhar a história de si, memórias, né? Se você está num contexto já da educação de graduação, vai trazer Foucault e outros autores, né? Para trazer da memória a história de si. Não, dá para trabalhar tanta coisa interessante. Ordenar texto, enfim, gente, aí fica a critério mesmo, né, de nós educadores. Aqui nós temos mais uma sugestão também, para a gente utilizar outra ferramenta aqui, por exemplo, a caneta aqui do Jamboard, né, de repente vou colocar vermelho, coloco o enunciado aqui, um labirinto que o professor buscou direto lá na internet, no Google também, ele precisa ligar o peixinho à plantinha, então ele vai simplesmente ligar, trabalhando aí, Rejane, que é da educação infantil, né, Rê? A coordenação motora aí, o Bruno não tá bem aqui não, viu, Rejane? Tá precisando voltar lá para a educação infantil. Você errou aí, não, deu certo. Aí, chegou. Exatamente. Aí vários alunos podem fazer ao mesmo tempo, cada um numa cor, ou em duplas, ou em trios, cada um fazendo numa tela, né? Gente, vocês percebem aqui, eu fui brincando com o Bruno aqui, quando você está trabalhando uma tela e os alunos estão ali todos no Meet, por exemplo, um instiga o outro, né? Não é aí não e tal, mas um está fazendo, mas todo mundo está seguindo, né? A ordem, a sequência, como que acontece. Então, dá para a gente ter um mínimo, né, de interação. Isso. E aí, eu vou colocar uma telinha em branco aqui, Rê, porque lá no Cinto de Utilidades nós temos também algumas outras extensões do Google que dá para usar aqui no Jamboard também. Uma delas é o Bitmoji, né? O Bitmoji, não sei se você já tem no celular de você, se vocês já utilizam ele, né, no Google Apresentações, mas aqui ele é compatível também com o Jamboard. Então você instala a extensão aqui no seu computador, o endereço está lá no Centro de Utilidades, tá? Da mesma forma, se não aparecer, clica ou desclica no alfinete para ele poder aparecer ou desaparecer, tá certo? E à medida que você for usando, montando as suas aulas, você pode trazer o Bitmoji, vocês viram aqui que eu simplesmente arrastei, né? Aqui para sua apresentação também, né? Olha lá, estou arrastando, ele já vem inclusive com fundo transparente, né, Rê? Tá lá. E a Rejane colocou o dela ali também, ó. E temos também, né, os GIFs animados, tão legais para a gente utilizar para, né, enriquecer as nossas telas de repente.
Aqui, nesse caso, é importante que, normalmente, a gente procura os nomes dos GIFs em inglês, tá? O endereço dessa extensão também está lá no cinto de utilidades. Vou escolher um GIF qualquer aqui, para a gente poder utilizar aqui na aula, de repente. Olha lá. Vou colocar esse aqui, ó, da mãozinha. Cliquei, arrastei, automaticamente ele vem aqui para a tela do Jamboard e ele tem esse movimento que também enriquece as aulas de vocês, né? E aqui os temas são infinitos, né, Rê? Ah, dá para trabalhar demais. Olha só, para quem vai trabalhar com construção, né? A história, a oralidade. Olha quantas imagens você vai construindo uma história por etapas, né? Por exemplo, pede o Bruno para começar uma história. Era uma vez, aí você traz uma imagem. Então, para aquela criança que ainda não escreve, né? Que você está trabalhando ali a oralidade, a gente constrói uma história toda por imagens. Ou se você está trabalhando um contexto, né? Memes, né, Bruno? Dá para trabalhar. Exato. Memes, charge, história em quadrinho, tudo isso dá para ser construído aqui no Jamboard de vocês, tá? Então a gente está mostrando aqui, gente, estamos dando ideias, né? Criando possibilidades, né? Pode colocar uma imagem a partir da imagem, o aluno precisa verbalizar a história, né? A partir das imagens que o professor for colocando, enfim, né? Porque essa é a ideia, né? Mergulhar dentro desta ferramenta, com todas, onde encontrar e quais as possibilidades que ela tenha, para que você possa construir, né, o seu material de acordo com o seu conteúdo, com o que você precisa trabalhar, né? A carta enigmática, isso mesmo, perfeito. Carta enigmática dá para fazer e fica bem legal também. Fica bem legal, né? Rê, temos aqui uma telinha, né? Temos algumas imagens aqui do fundo do mar, né, Regiane? Esse aí é o que o Bruno fez agora, né? Por exemplo, aqui você poderia, né, Bruno, colocar contar quantos peixes, olha, ele entrou para dentro, né? Dá para trabalhar matemática, histórias, dentro de um mesmo frame, né? Você pode fazer uma aula interdisciplinar. Posso trabalhar história, conjuntos. Né? Eu posso colocar, de repente, operações matemáticas de multiplicação, divisão, enfim. Pertence ou não pertence, colocar as bolinhas para o aluno colocar os resultados dentro dos quadradinhos. Isso. Enfim, né? Interseção, enfim, gente. Aí a gente vai realmente criando, né? Lembrando aqui, podemos usar também, né? Nota 10 para a aula lá do aluno, né? Para o que o aluno construiu lá. Aí o professor pode colocar lá, de repente, o Bitmoji lá do Nota 10, né, para a criação que o aluno fez. E aí vai criando. Rê, temos mais algum elemento aqui que a gente possa mostrar? Os elementos nós mostramos todos, né, Bruno? Agora é só... Tem outras atividades de alfabetização, essa opção que o Bruno falou de trabalhar com... Você trouxe aí uma membrana, não foi, Bruno, que você falou? Foi a célula. A célula. Então, gente, as opções são infinitas. A gente for ficar mostrando aqui, né, Bruno? Não dá tempo. Eu penso que vale a pena agora acho que 20 minutinhos que a gente tem, né, Sandra? A gente perguntar aqui das dúvidas de fazer alguma interação juntas. Rê, mostra para eles, eu vou mostrar aqui mesmo, para a gente poder ver o nosso cinto de utilidades. Exato. Como que eles vão encontrar, né, acessar, Bruno? né? Então eu vou abrir aqui nos 9 pontinhos, né? Que eu havia comentado com vocês que o Jamboard abre por aqui, tá certo? Eu vou abrir meu Google Drive, porque ele está aqui de fácil acesso, que nós mexemos nele há pouco. Esse aqui, gente, é o arquivo que depois nós vamos encaminhar para vocês aqui pelo chat, né? De repente pode enviar por e-mail também depois. Aqui estão, primeiro, a apresentação que nós mexemos agora, durante a nossa exibição, né? Nós temos a exibição do dado, a instalação do dado, para vocês instalarem no computador de vocês. O site que remove o fundo das imagens, tá? A ferramenta de GIFs animados, né? Que é o Gipfy, acho que é assim que fala. Para vocês instalarem também aí como extensão, para vocês usarem ou no Jamboard ou no Google Apresentações, ou qualquer ferramenta que você tiver e for compatível. O Bitmoji, tá? Eu vou entrar em uma delas aqui somente, para vocês poderem ver para onde que nós seremos direcionados, olha. Eu havia só comentado, mas não havia mostrado. Quando você clicar no link, vocês viram que eu cliquei no link do dado. Como o meu já está instalado, se eu clicar em remover,
automaticamente ele vai ser removido e vai desaparecer. Não está aparecendo aqui mais, tá? Então, quando vocês abrirem o Chrome Web Store, vocês vão clicar na opção Usar no Chrome, tá? Ele vai te perguntar se você quer ou não adicionar a extensão, você aceita, ok? Automaticamente, ele já vai ser instalado aqui no seu computador, ele está finalizando a instalação. Ele já mostrou para você que ele já foi instalado, mas pode acontecer, né, dele não aparecer. Olha só, ele não está aparecendo. Ele apareceu, foi instalado, mas ele sumiu aqui da barra de tarefas de vocês. Então, é só clicar aqui na opção do Affinityzinho, ó. Ele vai ficar fixado aqui para você acessar quando quiser. Tem professores que não gostam muito de ter essas opções de extensões aparecendo o tempo todo aqui no seu Google Chrome. No meu caso, não me incomoda, né? É bom que eu acesso a hora que realmente for necessário, né? E a mesma coisa vai ser com os GIFs animados, com o Bitmoji também. A gente recomenda, inclusive, o Bitmoji é um aplicativo de celular também. Normalmente, nós temos nos nossos aparelhos de telefone já configurado, quem já tiver. Quando você entrar no Bitmoji para poder instalar, ele vai te perguntar se você já tem instalado essa extensão, esse aplicativo, em outro dispositivo, por exemplo, o celular. Então, quando você acessar pela primeira vez, se você já tiver instalado aí no seu computador ou, de repente, no seu celular, no meu caso, eu tinha primeiro no meu celular. Então, o que eu fiz? Na hora de fazer o login, para ele puxar a imagem, né, do rosto construído pelo professor, com as nossas semelhanças, né, os nossos olhos, enfim, para você construir o seu Bitmoji, ele puxa automaticamente. Então, não preciso criar no celular e depois criar no computador também, aqui na extensão. Ele puxa automaticamente. Isso é então, muito fica legal, fácil né? de ser acessado, né? E aí é usar no momento que você achar realmente mais oportuno. E um outro detalhe importante aqui no Bitmoji. Caso você procure alguma opção que não tenha, né, um tema que não tem aqui no Bitmoji para você utilizar nas aulas, tá? Por exemplo, atenção, né? Ele vai trazer aqui os Bitmojis, de repente, que estão indicando que ele está chamando algum tipo de atenção, por exemplo, com esses pratos aqui estão batendo. Mas eu não quero um prato, por exemplo, eu quero outro tipo de desenho. Vou digitar atenção de novo, tá? Abriu as mesmas opções. Vamos digitar uma opção diferente aqui. O oceano, por exemplo. Eu acho que vai mostrar a água, né, Rê? Porque quando você continua pedindo, aqui, que o Bruno quer mostrar, é que isso aqui ele não gostou, não. Então, ele cria novas possibilidades. Ele cria novas, exatamente, cria novas possibilidades. Por exemplo, alunos, tá? Então, por exemplo, eu vou usar esse Bitmoji aqui escrito alunos. Então, assim, se não tem o tema que você quer, ele cria ele pega uma imagem do seu Bitmoji, do seu avatar, tá? E coloca a palavra que você digitou com outros elementos que ele foi escolhendo, né? Da forma... É como se fosse uma inteligência artificial que vai puxar a imagem e colocar a palavra ou a frase que você colocou. Né? Isso aí. Contagem, por exemplo, aqui é a cidade que nós estamos agora, né? Tem 3, 2, 1, mas tem a palavra contagem hoje tá de também. aniversário, viu? Aqui é feriado, 110 anos. 110 anos, né, Rejane? Exato. Então, gente, vou até colocar aqui, Rejane, ficou bonitinho, dentro do submarino, né? E aí a gente queria deixar uma mensagem aqui no final para vocês, né? De realmente colocarem a mão na massa com seus alunos, não terem o medo de errar, gente, não tenham medo de clicar e verificar as possibilidades do clique. É fundamental. Certo? Sempre quando alguma ferramenta Google traz os pontinhos, os 3, os 9 pontinhos, veja lá as opções que são disponíveis para você poder utilizar, tá? Experimentem, busquem novos mergulhos, motive os seus alunos, estimulem os seus alunos, vivenciem as suas aulas com intensidade, né? Se entreguem, brilhem, né? E agora chega realmente o momento da gente poder pensar nessas possibilidades e poder construir. Exato. Eu e Rejane aqui, em nome do GG Contagem, né, Rê? A gente está desejando para vocês todo o sucesso do mundo nesse mergulho aqui com o Jumbot. Mergulhe nessas possibilidades. Aqui, gente, só para vocês verem aqui, ó. Eu estou impressionada. Muito interessante. Sabe o que aconteceu aqui hoje? Vocês mostraram atividades para educação infantil, para alfabetização, para ensino médio, fundamental. Atividades offline também, mostraram um jeito de imprimir, né? Mostrando que dá para salvar em PDF para o aluno que não tem conexão alta ou até não tem conexão, ele pode imprimir, ele pode baixar esse arquivo e jogar em casa com a família. Então, assim,
foi uma aula mais que completa, assim, muito legal mesmo, parabéns. Eu acho que ninguém teve dúvida, porque foi muito, assim, completo, não tiveram muitas dúvidas, acho que exatamente por esse motivo. Vocês abrangeram, assim, todos os segmentos, né? E todas as possibilidades. Parabéns, muito legal. Ai, que bom. E o legal de interagir com texto, né, e com GIFs é porque dá uma riqueza maior, né? A gente colocou aqui, eu queria mostrar para vocês as bolhas, né? Que eu puxei lá nos GIFs animados e trouxe para cá. Então, são elementos que a gente vai trazendo e que vai enriquecendo nossas telas. E a partir do momento que a gente mostra também essas possibilidades para os nossos alunos, né, independente do segmento que vocês trabalham, ele vai trazer esses elementos para os trabalhos também. Ele vai enriquecer o trabalho, porque ele vai querer te entregar um trabalho bem acabado, né, Regiane? E olha aqui, o Bruno trouxe a imagem lá do slide para cá, né? Exatamente. Quer ver? Ô, Bruno, eu vou compartilhar aqui só Vai lá, Regiane. Quando a Carol falou ali da alfabetização, só trazer uma atividade para cá, que a gente tocou outros segmentos, mas ela, para alfabetização, eu gosto muito de colocar essa opção aqui, ó. Eu até coloquei aqui de mergulhadores, né, para brincar. Mas olha que diferença que faz, né? Olha aqui, olha, a imagem, né, como o PNG, que a gente já mostrou que faz toda a fundo diferença, transparente. né? Então, olha só, as letrinhas pequenininhas. Quando você dá uma atividade dessa aqui para a criança do Fundo 1, gente, faz toda a diferença. Aqui eu deixei abertinho, né? Lógico, porque a gente sabe do nosso tempo, né, Bruno? Eu coloquei aqui, ó, o mergulho, né? Estava escrito aqui mergulho. Aí você coloca todas as letrinhas soltas. Então, aqui você trabalha a ordenação, a identificação, figura, imagem, né? E olha como que fica visualmente bonitinho, né? Ele fica animado ali a formação mesmo de palavras. Então, você deixa tudo misturadinho aqui, ó. Deixa tudo misturadinho e dá um tempo para ele, né, encontrar. Aí a atividade se torna um jogo de desafio, porque vamos ver quem vai formar primeiro, quem encontrou a palavra aqui, né? Como que não deu certo. Outra opção de cruzadinha, que eu acho que é muito legal. Aqui eu saí um pouco do peixe, né, para a gente ver, mas aqui a gente consegue formar tanto a palavra quanto fazer, né, ligar a palavra, como o Bruno colocou, linkar a ordenação, né, a sequência lógica aqui. Então, assim, dá para a gente fazer tantas coisas e construir a história juntos, né? Quando eu falei da oralidade, né? Você coloca aquele fundo, olha aqui, eu coloquei peças soltas, aí aqui você pode pedir para o João, começa aí a história. Aí ele escolhe, por exemplo, a corda, né? O que está amarrado aqui? Vai descobrir o que tem no fundo do mar. Aí você coloca um bitmoji seu, né? Que o aluno já se identifica e o que você pode construir. Então, assim, gente, dá para construir coisas incríveis com o Jamboard. Aqui vocês percebem que eu escolhi um frame de linhas, né? Aí as pautas do caderno. Então, aqui ele já entende, Aí, depois que ele construiu, você pode pegar um novinho aqui, como o Bruno mostrou. Muita gente, às vezes, não sabe disso. Olha, que você vem aqui, né? E do lado você vai criar um novo frame do lado. Então, aqui, por exemplo, olha, coloquei a linha, né? Aí ele construiu lá. Quais as palavras vocês encontraram? Né? Aí o professor pode chegar agora, nesse momento, e colocar, né? O mergulho, né? Eu escolhi muito fininho, né, gente? O mergulho e tal, vai escrevendo tudo aqui. Então, é muito bom, sabe? Dá para você separar em sílaba, que letra que começou, dá para você trabalhar com a criança muito, né? Muito legal. Para alfabetização, muito especial mesmo. Ainda mais assim, aqui, pelo menos em Niterói, o protocolo da Secretaria de Saúde, né? Quando existem, assim, 3 casos, ou 2 casos até, inclusive, num turno, a gente está suspendendo o turno. Por exemplo, Ensino Fundamental 1 tem alfabetização. Isso. As mães estavam torcendo para não suspender, porque ano passado foi online, né? Do Jardim 3, que vai para a alfabetização, e da alfabetização também. E aí teve que suspender por 15 dias. Então, se você pega uma atividade dessa online, nossa, você ganha o aluno, né? Você muda completamente ali, porque não é fácil. A gente está vivendo realmente tempos assim difíceis, que começamos já a ter o presencial esse ano, mas que agora, por exemplo, a escola que eu trabalho, né, foi suspenso o turno da tarde do Fundamental por 15 dias.
Pegou todo mundo assim de surpresa. E a gente tem realmente essas cartas na manga, tanto para aula presencial também, né? Mas se você apresenta uma aula dessa online, nossa, é incrível mesmo. Porque com um único frame, né, Carol, você consegue trabalhar tantas coisas. Né? Exatamente, não precisa nem ser tudo, né? Pega um frame só, já com colorido. Imagem, escrita, consciência, formação de sílabas, é impressionante, dá para fazer. Carol, eu não sei se você conhece um site que chama Geniol. Vocês conhecem o Geniol? Não, então, eu até coloquei ele no cinto de utilidades também, nós colocamos lá, né, Rê? O Genial, o que ele faz? Além de criar alguns jogos que estão lá disponíveis, outros professores criaram, a gente pode utilizar, de repente, usar a palavra cruzada, de repente, com temas de química, de física, enfim, daquilo que o professor quiser, ele traz a imagem da palavra cruzada para o Jamboard, e aí o aluno precisa encontrar as palavras, né? E depois ele precisa registrar no caderno o significado daquela palavra, enfim. A gente está colocando também o Geniol para vocês acessarem depois lá nas suas atividades para poderem ver. Era isso que eu ia falar, porque assim, a oficina, hoje o encontro, né, ele foi muito especial, porque realmente abrangeu vários segmentos, várias possibilidades, tudo. Mas temos brindes, né, Bruno e Rejane? Temos brindes, temos tudo isso, assim, de presente, né? Como a Carla Arena fala até lá no GG, né? Tem presente hoje para os professores, então, que estão aqui participando, e eu, inclusive, vou pegar esse presente para mim também. Mas, assim, eu posso colocar aqui, então, já, Rejane? Sim. Coloca aí, né, Bruno? O link. Pode colocar. O link do cinto. Tem um feedback Bruno, também, né? Bruno e Rejane, deixa eu só falar. Outra coisa interessante também colocar no Jamboard para trabalhar, vocês, né, que trabalham, professores de literatura, né, que pega com marca-texto, né? Em vez de vocês podem também pegar um texto, colocar ali e usar a ferramenta como marca-texto que o Bruno mostrou e trabalhar também ali com palavras, sinônimos, sei lá, polissílabos, dissílabos, e aí o aluno vai marcando com marca-texto. O texto está como plano de fundo, como ele mostrou, né, para não ficar sambando, né, na hora que o aluno for marcar. E utilizar também como questão de marca-texto. Aliás, o Jamboard, ele tem infinitas possibilidades, né, que a gente fica até assim, são muitas coisas para mostrar no momento desse. Mas até mesmo como quadro, antigo quadro negro, você pode fazer uma atividade com o aluno, você bota o fundo todo preto e utiliza o branco, né, para ele ser o próprio quadro negro, né? Uma atividade assim. E existe também uma atividade que você faz que é como se você, não sei se antigamente quem era professor de arte, que você pintava o fundo todo colorido e passava uma tinta preta por cima. E o aluno vinha com uma pontinha, e desenha, e o desenho ficava colorido. Também tem essa possibilidade de fazer. É óbvio que você vai ter um trabalho de pintar o fundo, você pode botar uma imagem, vamos supor, você põe uma imagem de arco-íris, mas depois você tem que vir pintando todo de branco por cima, e depois o aluno desenha por cima e fica aquele desenho colorido por baixo. É muito legal. Eles ficam loucos, né? Porque tem mil possibilidades, né, gente, mas é assim, é muita informação para um dia só. Mas vocês vão se descobrindo, como o Bruno falou, como a gente botaram aí na mensagem final deles, explorem, se libertem e criem. Isso mesmo. A gente vai também deixar o feedback, né, Carol? Para a gente aprender aqui com vocês o que a gente precisa, né, Bruno? Pessoal, não deixem de preencher, é super rápido o feedback, ele é muito importante, né? Para quem está palestrando, ensinando, né? Com dicas para melhorar, ou para você dizer o que mais gostou e tudo mais, cada um faz o feedback da sua forma. E tem os 2 links, né? Que a Rejane e o Bruno estão compartilhando aqui hoje, que é o brinde com os materiais que a gente utilizou hoje, e o link dessas atividades com a cópia, né? Para vocês copiarem para vocês, e aí vão para o drive de vocês com o nome de vocês. Esse documento vira de vocês. E aí vocês podem mexer porque
fica no drive de vocês, não é isso, Bruno e Regiane? Exato. Exato. Aí a gente fica muito feliz, né? Que tá cheio de carinho aqui no chat. Quem não fica, fica cheio de vaidade. Envaidecido, né? Fica envaidecido. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer muito. Realmente foi um dia, assim, uma noite muito produtiva, que ainda ganhamos brindes, tudo preparado com muito amor. A gente viu o começo da apresentação também, eu achei muito linda. A estética, né, que vocês prepararam. Realmente você vê, assim, todo o carinho. Isso motiva a gente também a fazer igual, né? Não só a técnica do Jamboard, as dicas e tudo, mas todo o carinho que vocês utilizaram, as imagens bonitas que vocês escolheram, né? Isso tudo já dá uma referência para a gente montar o nosso jogo no Jamboard. Sandra, então, com você, agradeço aí os nossos convidados para a gente poder finalizar. Bruno e Regiane, muito obrigada. Eu, assim, é sempre um prazer ter vocês na formação do GG, sempre abrilhantando. Gente, eles são, assim, uma dupla dinâmica, sabe? Sábado eu participei de uma formação com eles, eu estava até comentando com eles, foi, assim, encantador. Próximas formações, quem sabe, a gente não vai ter novidades por aí. E muito obrigada pela presença de vocês. Mesmo. E amanhã, como eu disse, é o nosso último momento aqui. Com certeza vocês vão ter boas novidades. Peço que vocês abram as câmeras. Eu vou parar aqui a gravação. Agora mas abram as câmeras para lá que eu quero tirar a foto. Agora é um momento muito bom. Espera só um minutinho. Vamos fazer uma foto bem legal para a gente colocar nas redes do GG Niterói.